Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao programa Acendendo Você, mais uma vez aqui, hoje com vocês, para falar sobre um tema importante aí, no nosso crescimento recíproco, né? Todos crescem com esse trabalho que a gente faz, né? Nós estamos aqui aprendendo e trazendo a mensagem para vocês, para fazer uma troca aqui, e um crescimento recíproco entre todos da humanidade, que todos que querem estão tendo, né, a chance, estão tendo a oportunidade. Antes de começar, gostaria de pedir para vocês se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e curtir, né, curtir o nosso programa, que isso ajuda a divulgar o trabalho, expande, né, expande a nossa abrangência aí dentro dos temas que a gente trata. Então, hoje, né, eu trouxe uma provocação positiva para vocês aí. Onde, ou melhor, você sabe onde está, né? Onde é que você está no seu processo de ascensão? Você está ainda em 3D ou você já passeia um pouco mais nas vibrações de quinta dimensão? Em 3D ou em algo mais, né? Onde você se encontra em sua trajetória, insistindo na 3D ou aceitando o necessário desafio em ingressar na quinta dimensão, né? Porque quando se fala de desafio da quinta dimensão, pela diferença vibracional em que a gente vive em 3D e o que a gente vai viver, já está vivendo em quinta dimensão, né? Vive em 3D porque muitos de nós ainda residem, né, na densidade da terceira dimensão. Mas isso é um desafio sadio, produtivo e necessário, né, para esse grande despertar, que a gente chama de despertar da nova era, né? Então, onde você está? Você faz parte da teimosia humana imatura ou assume a sua trajetória de regeneração, né? Já temos dito aí em outras lives que nós entramos juntamente com a quinta dimensão na era da regeneração. Então, tudo que se faz agora em termos de si mesmo não é mais expiação e provas, não é mais o sofrimento, e sim uma regeneração. Mas a regeneração que se diz é do ser de cada um de nós. Sem esse mecanismo, não há o crescimento interno. Nós não nos desenvolvemos suficientemente para sermos livres nesse processo de ingresso em quinta dimensão. Quinta dimensão, você vai se reconhecer no processo, você se reconhece no processo. Desperta-se na quinta dimensão o amor próprio, a construção de si mesmo, que não é o amor egóico, não é o amor do ego nem a vaidade, mas sim algo que você reconhece os seus valores e quem você é, né? Então, a quinta dimensão nada mais é que uma nova dimensão que se tornou parte do seu ser. O que antes era difícil, agora se tornou fácil. Agora, entre se dizer o que é fácil e o que se tornou fácil, o que era difícil, não é as nossas demandas diárias da vida, né? Não é aquilo que a gente tem de convivência, o trabalho, a vida em si. O que se tornou fácil é a ascensão, é o encontro das vibrações mais elevadas, que antes tinha uma dificuldade devido à nossa densidade de 3D. Então, hoje existe o povo do 3D, mas não a vibração de 3D. A vibração de 3D foi retirada do planeta, portanto, se tornou mais fácil a ascensão, né? Aqueles que desejam realmente crescer têm oportunidade. Então, existe uma parte, né, uma população, um grupo no mundo, que tem toda a chance, como cada um de nós que está ascendendo, está procurando despertar, também tem essa chance, desde que eles aceitem, porque não é uma imposição, não é uma obrigação, é uma oportunidade, né? Abriu-se caminho para essa convivência produtiva de ascensão espiritual, de reconhecimento de uma independência, né, de cada um de nós, né? Então, o que acontecia em 3D, né? Em 3D, cada um de nós não era muito importante. Cada um de nós não tinha um reconhecimento de um papel real, né? Porque tudo estava fora de nós, né? Tudo estava externo a nós. Nós éramos obrigados a seguir, né, atrás de algum líder ou atrás de algum dogma
de alguma doutrina ou de algum pensamento. Em quinta dimensão será você por você mesmo, né? E se quando você sentiu que poderia fazer qualquer coisa, alguém ou algo garantiu que você não pudesse, né? Então, em 3D, o que acontecia no nosso processo, né? Garantiam que a gente não podia, né, se desenvolver espiritualmente, se desenvolver por si. Os grandes reconhecimentos das virtudes, muitas vezes, foram apagados, né, pela história. A gente sabe que na história, pessoas que se tornaram até famosas, muitas vezes, pelas suas virtudes, pelas suas qualidades, eram colocadas em manicômios, eram prendidas, retiradas, presas, né, retiradas da sociedade, tudo, né, em detrimento do quê? De se manter nas limitações de terceira dimensão, né? Então, a terceira dimensão, aqueles que ainda residem lá, fazem parte de um grupo que foi projetado para ser mantido em controle, né? Pelo controle, né, de um sistema que também está se dissolvendo mais a mais, né? Então, a partir do momento que nós temos condições de nos tornarmos independentes, né, esse controle passa a ser cada vez mais diminuído, mitigado, né, ou eliminado. E qual que era a ferramenta, né, da terceira dimensão que ainda de alguma forma está sendo utilizada, né? O medo, né, o medo, né? Mas quando o medo não é possível, é quando você não tem nada a perder, incluindo a sua posição na sociedade. E quando nasce a questão que você não tem nada a perder? Não é que ele não tem nada a perder da desvalorização moral do ser humano, né? Quando a gente encontra alguém que cometeu tantos desalinhos na vida, que ele não tem nada a perder. Não é esse não tem nada a perder. Não tem nada a perder pelas ameaças que o sistema faz contra nós, né? Quem é independente nesse sentido, e nós estamos caminhando para isso, não terá nada a perder. Portanto, não terá que ter medo. Não terá que ter medo das imposições, das ameaças, do cerceamento da sua liberdade, por aí afora. Até porque isso, a mais, não vai ter chance de acontecer, né? Então, os parâmetros da sociedade foram estabelecidos na 3D para incutir o medo nas pessoas, né? Que é um medo tal que até os próprios líderes dessa época 3D sentiam, né? E de certa forma ainda sentem, né? Porque sem seguidores um líder não poderia se manter no seu poder, né? Os controlados por um líder temiam que eles fossem condenados ao ostracismo ou perderiam seu poder se aquele líder não os protegesse mais ou perdesse seu poder. Então, o tal do medo, né? O tal do medo que tanto se ainda tenta impor, de certa forma, mas cada um de nós, mais a mais, avança no despertar e percebe que todos os processos relacionados a essa questão estão cada vez mais claros, evidentes e mitigados, diminuídos. Então, a 3D era uma sociedade baseada no medo, né? E na medida que isso vai sendo sublimado, né, vai sendo retirado do nosso cenário, né, você tem condições, e aí que tem o tal do facilitador, que eu disse no início, né? Antes era muito difícil, antes era muito desafiador, muito denso, agora a densidade espiritual está num outro patamar de sintonia. Todos os exercícios que você fizer relacionados à sua ascensão espiritual terão e têm já um efeito muito mais positivo no sentido do seu progresso, do seu desenvolvimento, né? E essa libertação traz o quê? O amor da autoconfiança, o amor próprio de si. Esse encontrar de si, esse desenvolvimento pessoal que todos nós, né, somos convidados a fazer, né? Quando o seu conhecimento interior é suficiente para manter o seu ser em todas as atividades e interações, quando o amor próprio é importante, né, o que vai acontecer? Isso vai se sobrepor muito mais à importância
do que satisfazer a vontade dos outros. Então, quando você exercer realmente o seu amor próprio, né, você investir no seu autoconhecimento, na sua busca, você não vai ter necessidade de satisfazer ninguém, nem o poder e nem as pessoas que estão à sua volta, né? E isso significa o quê? Uma libertação, né? Uma verdadeira liberdade, em que no seu encontro pessoal você segue o seu caminho de independência, né? Quando você sabe, sem sombra de dúvida, que é tão capaz, né, quanto qualquer outra pessoa, justamente dentro desse trabalho, né, de autodesenvolvimento. Cada vez mais você avança. Pode ser que no início pareça lento, ou pareça até que não acontece, mas persista que vai acontecer, você vai encontrar o seu eu. E esse eu é que vai te guiar, que é o eu da sua essência divina, que tudo que você precisa e tem em termos de existência está na sua essência, está na sua matriz, né, na sua matriz, que não é matrix, né, vamos separar isso para saber bem que matriz não é matrix, né, matrix é outra questão que vocês conhecem bem, já ouviram falar bastante, mas na sua matriz, no seu DNA existencial, né, existe todo código, não só genético, como código espiritual para a sua ascensão, para o seu caminho, para o seu desenvolvimento. O despertar que vai permitir tudo isso ascender de uma forma positiva e fazer você crescer com independência. Porque a ideia do ser de quinta dimensão não é um ser de massa de manipulação, né, ou fazendo parte de um rebanho, né, é fazendo parte de uma construção de um universo interno, né, um universo em expansão consciencial e espiritual, né, que é o caminho que a gente vê nessas vibrações de quinta dimensão. Então, nessa questão, né, nós, né, você, eu falo você porque eu quero bem apontar a atenção de todos nós aqui, mas esse você que eu falo somos nós, né? Nós entramos no reino do amor próprio, né? E, portanto, da automotivação. Como eu já disse bastante aí no início, de amor próprio, ele também traz consigo o quê? A automotivação. Né? Quem exerce o amor próprio se vê motivado. Né? Em outras tantas lives que eu já falei muito da alegria, né? Exercer a alegria, que é um dos maiores patamares vibracionais que a gente tem, né? A sutileza do ser, você se manter alegre, você se mantém motivado. E o amor próprio une tudo isso, né? Amor próprio, motivação e alegria como uma ferramenta, como um catalisador desse processo emocional na sua vida, né? Essa alegria é um exercício que a gente faz, né, do nosso despertar. Ela não vem assim, totalmente, o tempo todo, e não é aquela alegria da euforia, não é aquela alegria exatamente de uma comemoração, mas é uma alegria do viver, do experienciar, do estar presente, seja com alguém, seja numa situação, seja naquilo que você faz de mais simples na vida, né, no seu trabalho, né, no seu despertar de manhã, né, essa alegria é o catalisador da automotivação, né, da questão emocional positiva, né, que busca realmente essa construção interna e esse caminho, né, esse caminho de luz, né, porque quando a gente fala que a luz venceu, ela não venceu só externamente, né, aliás, venceu muito mais dentro do íntimo de cada um de nós do que na parte externa. Então, quando se fala que a luz venceu, ela venceu dentro de cada um de nós também, né? Cada um de nós tem essa iluminação à disposição. Nós precisamos abrir, né, as cortinas, abrir as portas, né, deixar essa luz entrar e reconhecê-la como importante nessa nossa jornada, né? Nós não precisamos mais perguntar se uma ação nossa, uma atividade, é socialmente aceitável dentro desse processo, né? Então, o que significa isso? Que essa autoindependência, essa automotivação pessoal sua, constrói um ambiente de segurança para você não precisar mais, né, de uma aprovação social pelo que você faz. Porque, primeiro, que você vai estar num elemento de ética essencial, você estará no bem. E o bem é gerador, né? O bem é multiplicador, o bem, ele traz,
né, nesse conteúdo de tudo que a gente está falando, da luz, né, qualquer atitude socialmente aceitável. Então, nasce uma independência para você. Você não depende da aprovação, né, mas nem de um líder, nem de um governo, nem de um grupo, nem do seu grupo social. Você se encontrando, você é você. Né? E dentro dessa liberdade, as criações serão desenvolvidas, ou são desenvolvidas, por qualquer um de nós e por todos nós. Né? Então, o que é muito importante nesse processo? Todos que estão me escutando agora, ou ainda vão me assistir, né, têm condições, estão preparados e aptos para esse processo. Isso não depende de intelecto, de estudo profundo, de grandes realizações acadêmicas na vida. Claro que quanto mais você estuda, mais você investe em você, você também abre outros caminhos, mas o caminho da iluminação é uma coisa que já existe em você, né? E ela supera qualquer academia de ciência, qualquer conhecimento materialista, qualquer questão, né, que a gente absorve aqui no planeta nesse sentido, no sentido intelectual. Né? Sem, contudo, tirar a importância de qualquer trajetória nesse sentido, mas é saber que ninguém aqui, né, que possa estar escutando a nossa live aqui, né, pode se auto-qualificar dizendo, não, mas eu não tenho conhecimento suficiente para isso, eu não estive nas escolas esotéricas, eu não passei por nenhum tipo de conhecimento nesse sentido. Não é necessário. Isso existe em você, permita o despertar disso. Óbvio que as escolas de iniciação, né, as próprias linhagens filosóficas, todas essas ajudam a você entender processos, a você também o seu despertar, mas o importante mesmo é o trabalho de autorreconhecimento, né, esse exercício do amor próprio dentro dessa necessidade catalisadora da alegria, né, da alegria de você se automotivar para realizar, né? Realizando com você, você passa a realizar no mundo. Tudo que você faz, você passa a fazer da melhor forma possível, seja qualquer profissão que você tenha, qualquer coisa que você possa realizar no mundo, né, na medida que você trabalha seu amor próprio e essa automotivação, o resultado vem e vem bem positivo, porque é o exercício do Criador em si, né? O exercício do Criador dentro de você, né? Você passa a ser um grande canalizador da luz, né? Que a gente chama os grupos aí trabalhadores da luz, né? Sementes estelares, trabalhadores da luz, todos esses grupos grandes, né? Que reúnem essa vibração, né? Esse trabalho. E todos eles trabalham dentro dos seus elementos essenciais, né, que existe dentro da nossa trajetória. Nós temos a felicidade como seres, né, de ter todos os mecanismos de desenvolvimento, né, semelhante ao nosso universo, porque nós somos micro-universos em expansão, né, em expansão dentro da nossa própria consciência e desse corpo que a gente habita, né, por essa passagem que a gente está aqui agora. Por isso ele tem que ser, de certa forma, né, mantido dentro de um sagrado pessoal de cada um, né, manter a nossa casa, né, dentro de aspectos de moderação, de pureza, né. Então, dentro do aspecto que a gente trabalha hoje para a quinta dimensão, observem também os hábitos, né, de cada um, né. Está na hora de todos, né, sem distinção, rever as suas posições frente ao que a pessoa como a pessoa se alimenta, quais seus hábitos, né, frente ao que a pessoa bebe, ou que a pessoa se alimenta e tudo mais, tudo isso é importante, né, rever e ver a importância de ter uma vida saudável, uma vida mais purificada. Claro que, né, usando esse exemplo, né, dos hábitos para essas mudanças, né, para esse caminho novo que a gente está percorrendo, né, também é importante não ingressar nisso, né, com as amarras e com as correntes da terceira dimensão, né? Usando um exemplo da alimentação, tem pessoas veganas, vegetarianas,
que tem uma atitude de condenar aqueles que não estão nesse processo. Então, elas só são veganas, elas só são vegetarianas, elas não estão ascendendo de forma nenhuma nesse novo hábito, ou nesse hábito mais saudável que elas adotaram. Elas apenas não estão comendo outros alimentos. Então, vamos tomar cuidado com isso, né? Vamos tomar cuidado com as nossas mudanças de atitude, para que elas sejam conscientes e sejam um crescimento pessoal, sem julgar e sem censurar aqueles que ainda estão nos seus processos individuais, né, nesse caminhar. Então, é muito fácil, né, estar desperto. Tem algumas centenas de nós que estamos despertos, porém trabalhando em terceira dimensão, né? Porque a pessoa percebe o processo, né? Tem uma análise crítica da realidade, que isso é inevitável, né? Você precisa, para se perceber, para perceber o processo, estar desperto, você precisa ver de fato o que acontece. Só que, né? Eu posso chamar assim de a violência emocional em relação a isso pode gerar, né, uma inversão, né, no sentido do seu progresso. Em vez de você subir, ascender, sublimar, estar numa vibração mais alta, você está morando ainda em terceira dimensão, condenando os governos, a sociedade, as pessoas. Então, prestem muita atenção nisso. A ascensão é liberdade para você e é liberdade para o mundo, para as pessoas. Ninguém vai ascender à quinta dimensão condenando os demais que estão ainda presos na 3D ou que sequer vão chegar lá. Todos têm esse direito, todos têm a oportunidade. Alguns não vão chegar, alguns realmente vão renunciar a essa oportunidade, mas cada um que está em ascensão trabalhe em si e, se for fazer algo por alguém, esteja à disposição, né, para ensinar, para orientar, para mostrar e para ser o exemplo, né, porque quanto maior o número de despertos no trabalho de ascensão, mais vai chamar a atenção daqueles que ainda estão adormecidos, né? Muitos vão perguntar, mas poxa, por que ele, né, ele está nesse processo, né? Por que ele está trabalhando isso, né? Porque ele mudou como pessoa, né? Ele está uma pessoa mais ponderada, ele está uma pessoa mais compreensiva e tudo mais, e isso vai começar a se multiplicar, né? Como se fosse uma grande onda positiva que já vem acontecendo. Muita gente já está chamando atenção sobre isso. Agora, né, quem ainda está muito amarrado em terceira dimensão, assim tem que ser respeitado, né, e tem que ser levado, né, até os limites do que a gente conviver em terceira dimensão aqui no planeta, que obviamente em um determinado momento a quinta dimensão toma conta de vez, né, não em sentido vibracional que isso existe, mas toma conta dos nossos eus, né, da nossa vibração interna, da nossa psique, e aí será preponderantemente dentro dessa condição, e é uma condição consciencial, é uma condição de um reconhecimento, e esse reconhecimento é nosso, é de nós mesmos. Reconhecer o mundo já é bem conhecido, né? Ver o que acontece fora, nós já sabemos, né? E já existe uma série, né, de conhecimentos, informações. Agora chegou a nossa vez, né, a vez do ser humano, né, conhecer a si mesmo. Então, meus queridos e minhas queridas ouvintes, a gente está finalizando aqui, eu tenho mais uns minutinhos com vocês, mas eu espero que a mensagem tenha sido bastante proveitosa para vocês, que vocês aproveitem esse processo, né, tenham calma consigo mesmo, lembrem que o amor próprio também significa a autocompreensão, né, a paciência, a tolerância, nada de se censurar, de se culpar, muito pelo contrário, trabalhem esse processo, né, que vocês dissolvem o medo, vocês dissolvem as correntes da terceira dimensão e comecem a viver, né, realmente a nova era, e a nova era, felizmente, está dentro de cada um de nós. Né, e isso ninguém nos tira. Né, não há quem
né, de terceira ou de qualquer outra consciência dominadora que possa mudar isso agora, né? Então, muito obrigado por hoje, obrigado pela participação, por quem está aqui conosco e quem ainda vai nos assistir, e até a próxima quarta-feira com um novo tema aqui para vocês nessa jornada de ascensão, Ascendendo Você. Muito obrigado.